irmãos, graça e paz, Deus abençoe. Me chamo Adriana Alves Macedo. Tive essa iniciativa para gravar esse vídeo. É o primeiro que eu faço, não? Com a palavra, com oração, e o que o Senhor me vai ministrando. E em direto, emitindo, não? Através de Castro Urdiales, Espanha, e a palavra do Senhor que nos colocou essa noite e nesse dia no meu coração para compartilhar com os irmãos. Amém? Faço parte do Ministério Casa de Restauração Emmanuel, debaixo da mão eclesiástica pastor Juan Javier e pastora Betsaida, e tomando uma iniciativa para compartilhar com os irmãos. Amém? A palavra de hoje, vamos falar sobre uma jovem, órfã de pai, órfã de mãe, cuidada por seu tio. Uns dizem que é tio, outros dizem que é primo, mas era um parente próximo que ficou cuidando dessa jovem. Era conhecido muito como, antes de o Senhor mudar o nome dela, era conhecido como ragazza, uma órfã, uma jovem, uma donzela, e escolhida não pelo homem, ela foi escolhida primeiro por Deus. Antes que a rainha Esther chegasse a ser rainha, o Senhor la preparou entre várias mulheres, muitas mulheres, ali no palácio do rei Assuero. E ali ela teve um ano de preparação para ser escolhida para estar no lugar de outra rainha que foi destituída. Essa rainha que foi destituída, Vasti, ela somente cometeu não, um erro, não, que para eles naquela época era gravíssimo, nesse sentido que o rei mandou chamá-la para apresentar perante toda a sua corte real, e ela também estava com a sua festa ali, com as mulheres tendo a festa no seu palácio, e ela se indignou e não foi ao encontro, ao chamado do rei. Então o rei Assuero ficou bastante desgostado, por causa que tinha convidados. Naquela época não era uma época de festa, não era uma época que era 24 horas uma festa, durava meses, por causa que o rei Assuero, ele se exponia ali todo o seu armamento, o seu potencial de reinado, junto aos grandes príncipes, governadores daquela época. Então, se o comentário entre todos eles diziam que a esposa o rei Assuero era preciosa, muito linda, e ele queria exponá-la, ele queria mostrar a beleza de sua esposa. Mas Vasti, ela se indignou muito e não foi ao chamado do rei. E junto à sua corte, os seus conselheiros, eles perguntaram: "O que pensará de ti, o rei, se a tua esposa não obedeceu a tuas ordens de comparecer perante o rei? As demais mulheres também não obedecerão seus maridos?" Então o rei teve que despedir a Vasti, mesmo amando a Vasti. Então, o rei estava muito apenado, teve essa como se fosse uma eleição de Miss, não? Que tinha que escolher entre todas a mais bela para ser a futura rainha, para governar junto com esse rei. E entrou Esther. O Senhor abriu a porta para Esther no meio de tantas mulheres. Ela teve um ano de preparação para poder estar presente ao rei. Ela teve este ano inteiro em massagens, em banhos de leite, em banhos de perfumes, sabendo comportar, falar e estando perante ao rei, para estar na presença do rei, para ver se era uma das escolhidas. Mas uma coisa eu sei: antes dela ser escolhida para o rei Assuero, ela já foi escolhida para o rei de reis e senhor de senhores. Ela foi já
levada ao palácio para essa função, para esse propósito, que através da vida de Esther, o seu povo tivesse libertação. Através de uma mulher, Deus escolheu para poder livrar o seu povo. Então, Esther, esta moça, ela se dedicou em tudo que foi ordenada para poder concursar nessa eleição de beleza. E teve que, claro, estar separado do seu primo. E ali no Palácio Real, elas teve todas as mordomias e luxo, não? E as pessoas ali serviam, ela tratava, ela cuidava. E hoje eu falo para vocês, e para mim também, o rei também nos manda chamar. Mas para a gente chegar na presença do Senhor, a gente tem que estar preparado. Primeiro a gente tem que nos lavar nas águas. Ali, quando a gente lavamos nas águas, entramos nas águas, ali nos sai bastante o antigo eu, a antiga pessoa. Ali morre o homem velho e renasce um homem novo, ou a mulher nova. Ou morre a mulher velha e nasce a mulher nova. Renasceu para Cristo, por causa que o Senhor nos mandou chamar. A palavra do Senhor, ela começa a trabalhar na nossa vida e a gente não se dá conta. Se a gente perguntar para mim mesmo, quando é que você decidiu entrar nessas águas para poder se lavar? Não teremos uma remota ideia. Não sabemos quando o Senhor nos chamou, nos tirou do mundo, da orfandade que estávamos, por causa que quando estamos no mundo, a gente somos órfãos de pai e mãe, por causa que o nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Pai, Ele está ali esperando para que a gente deixemos as coisas do mundo e viemos a Ele. Então Ele nos vai chamando através do Espírito Santo, que nos vai induzindo através de uma alabança, através de uma palavra, que vai trabalhando no nosso coração, nos vai contornando, nos vai abraçando, nos vai levando para a vontade dEle. Então essa palavra de hoje é sobre esta mulher. Eu sou mulher e vou falar de outra mulher, de uma mulher que esteve órfã, uma mulher que não esqueceu seu tio ou seu primo, Mardoqueu, judeu, que estava às portas do palácio e via tudo que acontecia no palácio. Então essa moça, mesmo ela ser levada num patamar muito mais elevado que o próprio pensamento dela podia alcançar, sendo amada e rainha de uma província, de um reino tão próspero, ela seguia em contato com seu primo Mardoqueu. Então essa moça, na mente dela, falou assim: eu tive uma grande sorte de ser rainha, eu tive uma grande sorte de ser escolhida entre tantas mulheres. Nossa, que sorte, eu devo ser muito bela para o rei me escolher de tantas moças virgens daquela época, de todas as províncias. Mas na mente dela, ela pensava assim, mas na verdade o Senhor já havia escolhido a Esther quando ela estava no ventre da mãe dela para fazer um propósito. A posição que estamos, os lugares que estamos aqui, nos lugares que estamos podem ser elevados em empresas elevadas, em posições elevadas, em ministérios elevados. Não significa que somos melhores que outros. Não significa que há algo diferente nos outros, que somos diferenciados ou melhores, ou para que outros foi destituído e nos escolheu ou em ministérios, ou em trabalhos, ou em liderança, em posições que jamais por nossas próprias forças chegaríamos,
por causa que não nascemos nesse ambiente, por causa que Esther não vinha de uma linhagem real. Esther vinha de uma linhagem, de uma orfandade e de uma vida econômica bastante escassa. Então, as probabilidades que ela tinha para poder chegar aí, não tinha nenhuma. Mas o Senhor a escolheu e a levou ao palácio. O tio tocou no coração de Assuero, lhe entrou graça ao coração de Assuero e escolheu aquela moça. E ali o rei estava feliz por causa que havia encontrado uma esposa, e Esther tinha uma família e um homem que ela amava. Mas a história não acabava aí. O conto de fadas não acabava aí. Toda mulher sonha em ter seu príncipe encantado, mas toda mulher que é cristã, toda mulher que conhece o nosso Deus, ela sonha de ser a desposada, a esposa do nosso príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo. Achei a graça em Cristo, que Cristo nos ache graça e nos escolha para um grande propósito, para o seu reino. As mulheres naquela época, elas eram bastante um grau de obediência aos seus esposos. Em que sentido? Elas aprendiam a ser obedientes aos seus esposos. Esther estava sendo obediente ao seu esposo, na qual nós outros, igreja do Senhor, temos que ser obediente à palavra do Senhor, temos que ser obediente ao Senhor Jesus Cristo, para que possamos chegar em patamares mais elevados. A obediência nos leva ao mundo espiritual mais elevado. A obediência quebra maldições. A obediência na palavra te leva a lugares que você, nem eu, hemos alcançado. A obediência à palavra. Gloriosa seja a palavra do Senhor Jesus Cristo hoje, e na qual vamos iniciar esta reunião, essa apresentação do primeiro dia em que estamos unidos na palavra. Então, a palavra que o Senhor me colocou no meu coração está no livro de Esther, capítulo 3, versículos 5 e 8. Eu vou ler a palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Amã era agagita ou agatita, segundo a pronunciação. Então ele tinha um ódio muito grande pelos judeus. E esse ódio grande que ele tinha pelos judeus lhe fez elaborar na mente dele uma execução massiva de todos os judeus. Trabalhando como mão direita do rei Assuero, ele se posicionou e somente malévola, ou somente maldosa, ou somente possuída, como quereis chamar, executou um plano para executar através de sua influência ao lado do rei Assuero, transmitindo o seguinte planos: matar os judeus. Ele tinha que fazer uma lei para que fosse aprovada por o rei Assuero para executar aos judeus. Então, se toda vez, como eu comentei, Mardoqueu, ele jamais se dobrou perante, quando vinha Amã, todo se inclinava a si Amã, mas Mardoqueu, ele se posicionava de pé perante Amã. Os joelhos de Mardoqueu somente se doblava ao Deus de Israel. Então isso se incendiava mais a ira de Amã. Isso se levantava mais ódio
contra o judeu Mardoqueu. E em nome do Senhor Jesus, ele foi maquiando, planejando aquela matança que seria massiva, exterminar todos os judeus. No versículo 8, no versículo 8 do mesmo capítulo 3, versículo 8, há um decreto de Amã. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cuja as leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-los viver. Então ele estava colocando ali na mente do rei Assuero que havia uns povos misturados no povos da província, que não era, que tinha leis diferentes. A lei que eles tinham diferente, que Amã citava ao rei, era a lei que está aqui. Esta é a lei. Esta é a lei que os povos judeus, naquela época, não se dobrava a nenhum ídolo, não se dobrava a nenhum homem, só dobrava perante ao Rei de Reis, ao Rei verdadeiro, ao Rei vivo, ao Deus vivo, aquele que arrancou a sua geração do braço forte, com seu braço forte, do Egito. A ele a glória, a ele a honra e todo o louvor. É somente a ele. Glória a Deus pela palavra que o Senhor nos ministrando hoje. Então, o rei Assuero não pensou duas vezes, aí povos que vai fazer divisão, que não cumprem as minhas leis, ele nem perguntou que eleição era esta. Ele decretou, ele afirmou, ele aprovou essa lei, já planejada a mente malévola de Amã. E Amã saiu de momento com a sua vitória, de momento. Mas os olhos do Senhor recorrem toda a terra, mas ele fica fixo nos seus filhos. Os olhos do Senhor estavam fixos em toda a situação. O que estava no coração de Amã, na inocência ou descuido do rei Assuero, e na rainha Esther, que era a arma que o Senhor já havia colocado dentro do palácio, a arma oculta, o plano oculto de Deus que estava em uma moça, que o Senhor já tinha colocado dentro do palácio, para executar a vontade de Deus quando o Senhor ordenasse. Ali estava Esther, mas ela não sabia. Ela pensava que seu chamado era para ser rainha e estar ao lado do rei e comer à mesa do rei e estar na corte real, esperando todos aqueles que vinham a saludar o rei. Mas a palavra não dizia isso, que era o propósito de Esther. Ela tinha que estar próximo ao propósito. Ela tinha que estar bem próximo e com bastante intimidade ao lado do rei. Por isso que ela entrou, por isso que ela foi escolhida, não pelo homem, mas sim pela vontade do Senhor. Amém? A palavra do Senhor no capítulo 4, o versículo 7, vamos ler. Está escrito dessa maneira: Mardoqueu, que lhes fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Então, a cabeça dos judeus tinha preço. Aqueles que destruíssem os judeus eram peças de prata, peças de ouro que ia ser pagado. Então, com isto, ia incendiar mais, porque as pessoas, ao estar com a ganância em receber prata, em receber ouro, ele não custa nada matar. Quantas vezes pessoas tentaram te matar espiritualmente, fisicamente, mentalmente,
por 30 moedas. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Lo levou por dinheiro. Imagina com ouro e prata para matar cada judeu. Então as pessoas naquela época se incendiariam a buscar aos judeus para matá-los. No versículo 8 está escrito dessa maneira: também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicasse para os destruir, para que mostrasse a Ester e a fizesse saber também, para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então as cartas, Mardoqueu, no versículo 8, entregou tudo a Ester, dizendo: essa é a carta que é o veredito que falou, que está escrito da ordem de sentença para exterminar todos os judeus. E a palavra disse, não? Para destruir, para que mostrasse a Ester e fizesse saber também, para que lhe ordenar que fosse ter com o rei. Ele dissesse, suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então, Mardoqueu falou com Ester, levou essa carta, olha, é sentença. É sentença de morte. Eu te dou essa carta e fala com o rei. Você é a esposa dele. Você é a rainha. Essa sentença nos está dizendo que nos vai matar. Já está firmada e tem um selo. Tem um anel do rei que aprovou. Interceda por nós. Interceda por teu povo. Com uma sentença ditada pelo seu próprio esposo. Pelo seu rei. E Ester, naquele momento, com a carta na mão, olhava Mardoqueu, pensava no rei. E ali ele pegou de surpresa aquela moça. O que eu faço? Não posso ir na presença do rei se ele não me manda chamar. Se ele levanta o cetro, poderei viver. Se ele abaixa o cetro, eu morrerei. E o que eu faço? E se me quero anulada, se me quero em silêncio, essa sentença também vai chegar na minha vida. Essa sentença também vai me tocar, por causa que no meu sangue, na minha genealogia, eu sou judia. É o meu povo. Irmãos, como estamos indo, irmãos, ouvintes, igreja, ministros, irmãs, como quereis que eu expresse, hoje em dia não muda as coisas. As sentenças contra aqueles que adoramos ao Rei de Reis e Senhor do Senhor, aqueles que não dobram os joelhos perante uma coisa oferecida do mundo, seja o que seja, que o mundo nos oferece, quando a gente não dobramos os joelhos, é motivo de risas, é motivo de chacota, é motivo de apedrejamento, de isolamento, de burla. Então, são motivos ali que se incende muito ódio por nossas vidas, quando eu falo assim, eu não me dobro a esse pecado, eu não me dobro a isto, eu só me dobro para estar na presença do Senhor. E o mundo que está aqui ao redor, os amantes de nossa vida, eles maquinam de dia e de noite decretos para impedir, para que possamos adorar ao Deus que dobramos os joelhos. Então, já que não vais a dobrar, vais a morrer. Já que não vais a dobrar, vou fazer um decreto para que você se cale, você vai morrer espiritualmente. Vamos tirar a palavra do ambiente para que não possas nem sequer obedecer ali a palavra. Então, essa palavra, o ódio do mundo contra todos aqueles que não dobramos os joelhos perante as coisas do mundo, as coisas que não são dignas, que nós outros estemos ali adorando-los, suplicando ou estando de concordância coisas com ele, a gente não dobramos nossos joelhos. Então há vereditos, há leis, há rechaço, rejeição, te afasta, te intenta
afastar-te dos lugares que estás posicionado. Ali mais cedo, mais tarde, está posicionado Esther. Ali mais cedo, mais tarde, na mesma posição que ela estaria preparando e esperando. Então Mardoqueu mandou que respondesse Esther. Não imagines no teu íntimo que se por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Falou a Esther. É por causa que você é uma rainha, né? Por causa que você está nessa posição, você não vai escapar. Vai te tocar também. Mais cedo, mais tarde, a morte vai te chegar por causa que você é judia. Mais cedo, mais tarde, seja no lugar que a gente esteja, ou seja no palácio, ou seja na outra posição, quer dizer, uma posição de servidumbre, ou uma posição em sentido, como poderia falar, numa cidade pequena que tem 3 casas, 2 casas e 10 vizinhos. A sentença vai chegar, por causa que era para toda a província. Amém? Então, aqui o Senhor manda dizer nesse sentido: não escapará tu entre todos os judeus. No versículo 13. O versículo 14, irmãos, ou igreja, ou ouvintes, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino. Falando, Esther, igual você chegou na posição que está, para chegar nesse tempo, interceder para o nosso povo. Se tu se cala tua boca, socorro e livramento de outra parte será para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe para esse tempo, como chegaste a este reino. Ele está falando, se você não se mexer, Esther, se você não se mexer, Adriana, se você ficar quieta, Adriana, se você ficar quieta, Maria, se você ficar quieta, Suzana, se você ficar em silêncio, Mariana, se você ficar quieto, Jennifer, o Senhor vai trazer livramento do outro lado. Mas saiba que vai perecer você e a sua casa. Ali no versículo, isso é no versículo 14, no versículo 16. Esther parou, pensou, respirou e tomou uma decisão. Aquela mulher, aquela jovem, tomou uma decisão. Qual decisão? A única que podemos tomar no meio da tribulação, da perseguição, do veredito de morte. Esther falou, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Jejua por mim e não comais, nem bebais por 3 dias. Nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei. Ainda que não seja segundo a lei, e se perecerei, pereci. Ela tomou a decisão. Não esperar a morte bater na porta dela, mas ela foi primeiro preparada. Por que ela foi preparada? Primeira, que ela foi preparada quando era ragazza, ela foi escolhida. Ela teve um ano de preparação para ser escolhida pelo rei. Mas agora ela tinha que entrar através do Rei dos Reis em jejum e oração. 3 dias. Sem comer e sem beber. Para que a carne dela se humilhasse e o espírito se vivificasse através do jejum e a oração, e com ela os companheiras delas, as servas delas, as mulheres de oração, as mulheres que estavam de guerra. Ela entrou, ela tirou a roupa dela de rainha e colocou a roupa de uma guerreira, mas a espada dela foi o joelho e a confiança no Senhor, do Senhor, Rei de Reis. Ela foi primeiro no Rei, que podia mudar. E para tocar o coração do Rei de Reis, Senhor do Senhor, o Deus Jeová Jireh, Jeová Nassi,
Jeová Sabaote de la guerra, ela teve que matar primeiro a carne. Ela foi primeiro, não a Assuero, ela usou a sabedoria. Nos vai matar, o veredito que Satanás fez, que o Senhor repreenda contra a minha vida, contra a vida do meu povo, a sentença já ha sido firmada. E já estão dando ordem para nos matar, nos aniquilar, nos destruir, nos borrar dessa terra. Somente um rei nos pode mudar essa sentença, através da sabedoria de uma mulher, de deixar suas roupas reais e ir com uma roupa de guerra perante ao Senhor do Senhor, ao Senhor general o Senhor dos Exércitos, general Sabaote, é o Deus Sabaote. Ela entrou primeiro com ele. Ela foi primeiro à fonte. Ela foi aonde que podia mudar, aonde que podia cambiar o veredito. Ela foi em jejum, mas não foi acompanhada. Ela levou as suas servas. Ela levou um equipo que bateu forte ali na presença de Deus, clamando, orando, jejuando, fechando a boca, tirando a água, e Deus ali vendo. E ali o Senhor agradou. Qual é o rei que ele agradou? Agradou do jejum de Esther, agradou das orações de Esther, agradou do povo que clamava. E quando um povo clama de espírito e verdade, rasga suas vestes, rasga seu orgulho, rasga sua prepotência, rasga sua soberbia, rasga sua dureza do coração, não há ninguém que possa impedir o rei de conceder o que você quer no seu coração. O que disse essa palavra para mim, para ti, nesta tarde, que essa palavra me disse a mim, principalmente, a palavra primeiro corta para mim, depois corta para quem está escutando. A palavra está dizendo o seguinte: no meio da destruição, no meio do caos, da sentença de morte, o veredito de morte, olha, esse câncer vai te matar daqui 2 dias, olha, seu marido não tem mais jeito não, hein, ele já foi embora e não vai voltar, o teu filho não tem mais jeito, uma sentença de morte, você não, eu vou perante ao rei, mesmo que eu tenha que fazer 3 dias, 3 noites de jejum, sem comer, sem beber, mas a minha família servirá ao Senhor Jesus. Ela foi primeiro no rei. E o rei de reis, quando ela chegou, bateu na porta da casa, no palácio de Assuero, que não havia chamado, se ele levantasse o cetro, ela vivia. Se baixava o cetro, ela morria. Ela não tinha nem de falar Ela morta na mesma hora, que ela não tinha permisso de estar na presença do rei, a sua esposa. E ali Esther, ela se armou de valor, ela se armou de convicção e seguridade, mas ela se preparou. Todas as guerras que cruzamos nessa vida, até o último dia que estivemos nessa existência aqui nessa terra, vamos cruzar batalhas, vamos cruzar guerras. E nessas guerras que vamos a cruzar, o Senhor sempre nos vai dar um tempo de preparação. Esse tempo de preparação pode ser que, como foi o primeiro tempo de preparação de Esther, que ela se preparou para ser escolhida, para ser levada numa posição alta. E outro tipo de preparação foi o seguinte: ela tinha que entrar não com a beleza física, nem com a sua juventude, ela tinha que ir quebrantada para tocar o coração do Rei de Reis e Senhor dos Senhores, para que tocasse ao Rei da Terra, para que o Rei da Terra não descesse o cetro, ele levantasse e encontrasse outra vez graça naquela mulher. Eu digo para mim e para ti nesta tarde: vamos ao Rei de Reis, Senhor dos Senhores, o que fez céus e terra, o que endureceu o coração de Faraó, o que transforma o coração de pedra ao coração de carne. Ele é o único que tem esse poder. Ele é o único que pode mover, pode transformar água em vinho. Aquele que estava caído e um homem elevado a órfã em uma rainha. Ele tem esse poder. Então, no nome do Senhor Jesus,
Senhor, essa palavra me fez e abrir minha consciência, minha mente. E agradeço, Senhor Jesus, pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus da glória, eu apresento cada ouvinte, eu apresento cada pessoa que está aqui nos escutando, nos está nos ouvindo, nos está acompanhando, Senhor. Por causa que os que estão aqui, Senhor, é o que o Senhor nos permite, é que o Senhor permite ver Senhor meu Deus, esse vídeo. Somente são eles, Senhor meu Deus, que o Senhor trouxe. Por causa que a palavra do Senhor disse: as minhas ovelhas escutarão a minha voz e reconhecerão. Então, os que estão escutando, Senhor, são ouvintes, Senhor meu Deus, são espectadores que estão escutando a palavra hoje. E que essa palavra, Senhor, edifique, salve e cure, em nome do Senhor Jesus. Senhor, Deus da glória, Deus, o Pai Todo-Poderoso, eu agradeço, Senhor, por esse momento de oração, por esse momento de estar na tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, Deus da glória, venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, a orar por cada pessoa que está aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor nos levou, me trouxe, meu Pai, e nos colocou em posições, Senhor, meu Deus, elevada. Mas elevada, Senhor, meu Deus, meu Pai, dentro do teu coração. Dentro do teu coração, o Senhor nos escolheu para plantarmos, cada um em um lugar diferente, para cumprir a tua ordem, para cumprir a tua vontade aqui na terra. Senhor, meu Deus, meu Pai, que levanta essas Esther, levanta, Senhor, meu Deus, meu Pai, a esses Mardoqueu, Senhor, homens, Senhor, meu Deus, que estão perante ao palácio, Senhor, às portas do palácio, Senhor. Homens que estejam na porta, Senhor, meu Deus, meu Pai, vigiando, Senhor, meu Deus, meu Pai, a todos os amantes que venham, Senhor. E que esses homens, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, jamais se dobre os seus joelhos perante as coisas e as circunstâncias do mundo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, em nome do teu Filho amado, levanta as órfãos, as ragazza, as mulheres, Senhor, meu Deus, que segundo o olho, a vista, o entendimento humano não tem nada, mas para ti tem tudo, por causa que é uma arma nas tuas mãos. Senhor, meu Deus, através dessa órfã, através dessa jovem, o Senhor, meu Pai Todo-Poderoso, a usou para libertar o teu povo da morte, da sentença de morte. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que entre, Senhor, meu Deus, meu Pai, nas mulheres, Senhor, que quando elas tiverem que ir, Pai querido, como rainha, como princesa, Senhor, meu Deus, como, Senhor, meu Deus, meu Pai, foram chamadas rainhas e princesas, somos filhas de um rei, e somos filhas de um rei, somos princesas do Senhor, e se somos princesas do Senhor, também somos guerreiras do Senhor, por causa que o nosso Pai é um general de guerra, ele nunca perdeu nenhuma batalha, está escrito. E quando teremos que tirar nossas vestes, meu Pai, de rainha, vamos empunhar, Senhor, meu Deus, meu Pai, a espada, que é a tua palavra. Essa, Senhor, meu Deus, meu Pai, é a minha espada, e no mundo, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nos traz, Senhor, meu Deus, meu Pai, aflição. Senhor, meu Deus, meu Pai, coloca, Senhor, meu Pai, reforça, Senhor, meu Pai, restaura, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o meu casco da salvação, a mim, o meu cinturão da verdade e o meu escudo da fé, o meu calçado, minhas botas do evangelho, onde que eu pisar, minhas plantas, meus pés, seja território do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, Senhor, Deus da glória, que hoje, Senhor, meu Deus, meu Pai, armemos, Senhor, meu Deus, nos vestimos nossa armadura, Senhor, meu Deus, de guerra, por causa que na nossa casa, na nossa família, o inimigo não vamos nos matar, por causa que a tua palavra disse que o Senhor nos dará vida, vida com abundância. E em nome do Senhor Jesus eu tomo posse dessa palavra por mim e por todos esses que estão ouvindo. E pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo, a palavra seja ativada nas nossas vidas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha geração serviremos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço pelo poder do Senhor Jesus, a vida que está aqui hoje, que o Senhor me permitiu viver, esse tempo que eu tenho para poder dedicar a fazer a obra do Senhor
que me agrada, me amo fazê-la. Então, Senhor meu Deus, que essa palavra, Senhor meu Deus, meu Pai, entre no coração dessas mulheres, desses homens, que tem que estar na porta das suas casas, vigiando, para que nenhuma mãe venha à casa, entre em sua casa ou em seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, o Deus da glória, Deus, o Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a todos que estão ouvindo, a todos que estão aqui reunidos, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, obrigada dessa palavra. Eu sou a pastora Adriana Alves Macedo, desde Castro de Alves. Estou emitindo. Deus abençoe a todos vocês. Jesus te ama e eu também em Cristo Jesus. Deus abençoe.